Fala, abençoados, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o que eu faria se precisasse emagrecer e ter uma vida mais saudável. Se você não me conhece muito bem, eu sou o chefe Michel Miranda e a minha missão é te ajudar a emagrecer e ter uma vida mais saudável, comendo comida gostosa de verdade. E hoje, como eu já falei no iniciozinho, o tema da nossa live é o que eu faria se precisasse emagrecer e ter uma vida mais saudável. E por quê que eu estou fazendo isso? Chefe, para quê? Primeiro porque a missão da minha vida é essa, E eu não sei se vocês sabem, se todos vocês sabem, mas eu reverti a esteatose hepática, a pré-diabetes, comendo muita comida gostosa. E tudo isso em pouco tempo. Então tudo que eu vou te passar aqui foi o meu segredo para mudar e reverter o meu quadro rapidamente. Então eu vou ajudar vocês. Vamos lá. O que eu começaria fazendo se eu quisesse eliminar hoje, se eu quisesse eliminar uns quilinhos e melhorar a minha saúde? Como eu falei para vocês, o que eu vou falar aqui é o que eu fiz, É o que eu fiz, é o que eu oriento vocês a fazerem se vocês quiserem ir pelo mesmo caminho. Eu comecei tirando as tranqueiras da minha casa, Eu tirei tudo mesmo, tudo. Eu tirei todo o açúcar da minha casa, eu tirei todas as farinhas refinadas, todas as farinhas brancas, Eu tirei trigo, farinha de arroz, aveia, eu tirei tudo que tinha muito carbo, tudo. Eu não queria mais fazer parte daquilo, Eu não queria mais compactuar com aquela vida que eu levava. Então eu falei, é que eu funciono muito no 880. Então eu falei, eu vou tirar tudo da minha casa, porque senão eu não consigo ficar olhando, eu caio em tentação muitas vezes. A tranqueira é mais prática, Eu sei que muitas vezes olhar para aquela tapioca, Aquela goma de tapioca, só colocar na frigideira, nossa, fechou. Mas é rico em carbo, Então, para quem está entrando numa dieta low carb, não é o mais indicado. A tapioca é por exemplo, Vamos só falar a respeito disso. É o substituto do pão, que entrou para ser um substituto do pão, que tem praticamente as mesmas calorias, Mais carboidrato ainda. Então não faz muito sentido você trocar uma coisa pela outra. Então, na minha casa eu comecei fazendo isso, trocando, tirando tudo. Só que eu não joguei fora, obviamente, eu coloquei tudo dentro de uma caixa e fiz uma doação. Então, vocês podem fazer isso, Faz uma doação, leva numa instituição e pronto, Faz uma doação, leva no onde você sabe sempre ter alguém e pronto, Então, você pode fazer isso muito bem. Depois eu fiz uma lista, tá? Eu criei a minha lista, que inclusive eu vou compartilhar com vocês no Instagram essa semana ainda, tá? Uma lista de alimentos low carb. E se você está vendo a live pelo YouTube, a live salva no YouTube, você vai lá no meu Instagram que eu vou disponibilizar essa lista de alimentos low carb, tá? Para quem está começando, muitas vezes tem muitas dúvidas, tá? Então é só chegar no meu Instagram, tá? E o pessoal que já está aqui no Instagram, em breve eu vou compartilhar essa lista aí com vocês para facilitar a vida de vocês, a lista de compras, tá? Eu comecei a seguir apenas a lista, sem ficar abrindo exceções. Por quê? Não é legal, na verdade, você ficar abrindo exceções, principalmente no início, Hoje eu sou muito mais flexível com relação à dieta, mas antigamente eu não era. Isso para mim foi muito importante, não ser flexível, não ficar dando muita brecha, porque a partir do momento que a gente dá muita brecha, para fugir muito, hoje eu vou aproveitar, quando a gente vê, a gente já não consegue mais voltar,
Isso acontece com muita gente, inclusive eu conheço muita gente, é uma das queixas que eu mais recebo aqui no Instagram, mesmo eu sempre falando pro pessoal, ó, não furem, principalmente no início, segura firme, segura aí que dá para segurar, porque quanto mais tempo você ficar sem furar, mais fácil vai ser e menos você vai querer, porque a gente controla a nossa produção de insulina e fica sem a vontade excessiva de comer doces o tempo todo. Então chega uma hora, essa vontade ameniza, mas a gente tem que fugir um pouco, né, durante um certo tempo das tranqueiras para parar de sentir essa vontade, porque senão ela nunca vai deixar de existir, né? Porque ela está ali sempre presente, eu estou sempre alimentando essa minha vontade. Então, para e só abre exceções eventualmente. Lembrando que exceções, a partir do momento que você abre muitas exceções, ela não é mais uma exceção, ela é uma regra. Então tem que tomar cuidado para as exceções não virarem regras, né? Não virar uma regra. Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Pessoal, uma outra coisa que eu fiz que eu considero muito importante foi mudar um pouco o meu foco com as minhas amizades. Porque era sempre comida e bebida. E sempre muita comida e muita bebida. Então eu comecei a ver as coisas, né, com outros olhos. Eu comecei a avaliar as amizades, né, não pela comilança e pela bebedeira, mas sim pelas amizades de fato. Eu costumo até brincar com o pessoal. Na missa, para missa ninguém convida, né? Todo mundo sempre convida, vamos lá em casa tomar uma, vamos lá comer não sei o quê. E não tem problema nisso. Mas o que a gente tem que cuidar muitas vezes são os extremos, são as orgias gastronômicas, né, que a gente acaba fazendo. E não tem condições de toda semana a gente está fazendo isso, né? Não tem condições toda semana a gente tá se entupindo de pão de alho e de, né, maionese com arroz e farofa e bebedeira, não tem condições. Então, o que eu mudei? Eu não parei de frequentar as coisas, mas eu comecei a comer, obviamente, né, só as carnes e devagar, né, porque normalmente a gente acaba comendo muito rápido, nem percebe o que comeu, porque já está conversando, e esse é um ponto muito importante, né, de prestar atenção no que a gente está fazendo, que a gente com certeza vai se sentir saciado muito mais rapidamente. E aí, beber pouco, né, sempre é importante. Então eu vou tomar uma cerveja low carb, por exemplo, uma zero carbo, eu vou lá, vou tomar uma garrafa, né? Vou tomar um vinho, vou tomar uma taça, umas 2 taças no máximo. Então tá ok, eu não parei de fazer parte disso, mas eu tive que me controlar, né? Então assim, eu sempre digo pro pessoal, né? O pessoal falava para mim, nossa, tu tá bebendo muito menos. Eu falei, claro, se eu beber menos, eu vivo mais. Se eu viver mais, eu vou ter mais tempo para beber. Então é tudo para. Então assim, a gente acaba ficando mais tranquilo também depois disso. A gente nota que não é só bebedeira, né? E a bebida alcoólica, ela acaba com muitas coisas, né? A gente já sabe que ela não é nada saudável, né? Obviamente, vocês já sabem que a bebida alcoólica não é saudável, mas ela é uma coisa que entra sempre para socializar, né? Ela está sempre presente. Então vamos torná-la menos prejudicial. Então, de que forma? Bebendo a coisa certa e menos quantidade, né? Porque em menos quantidade o estrago é menor, porque a gente não perde controle da quantidade que está comendo, a gente não perde controle para ir para drogas mais pesadas, né?
que daqui a pouco a gente vai ver, tá tomando alguma coisa, mas vou abrir uma exceção, hoje vou comer uma sobremesa, vou comer um pãozinho de alho, vou comer não sei o quê. Então, isso é o problema, né? Tomar muito cuidado com essa parte aí, né, da bebida e tudo mais. Então, eu mudei muito a minha visão, né, com esse ponto. Outra coisa muito importante, eu comecei a não me importar com as coisas que as pessoas falavam, porque muitas vezes por cuidado, preocupação com você, porque normalmente as pessoas elas só ligam energia ao carboidrato, ou seja, a nossa energia vem do carboidrato. Tirou o carboidrato, vai ter energia da onde? Né? E não, a gente já sabe que não, que a gente tem energia, né, que vem da gordura e principalmente da nossa gordura, né? Então a gente não precisa estar dando, né, essa energia a todo momento. Então, e muitas vezes as pessoas também acabam criticando aquilo que elas não conseguem fazer. Infelizmente, essa é a verdade. Então as pessoas falam, não, tá dieta. Claro, que elas não conseguem fazer. Então elas vão falando sempre assim, né? Sempre. E você acaba ficando desmotivado. E eu não me importei nesse momento que as pessoas estavam falando e fui seguindo. Até que chegou uma hora que as pessoas já viram que eu já tinha mudado e não ia mais voltar. Então, essa foi a minha principal mudança, né? Não voltar atrás daquilo que eu tinha colocado. Eu coloquei uma meta ali para mim e não abri e não deixei brecha para não ir atrás, não ir até o final, né? O principal que eu considero de toda essa mudança foi a mudança de mentalidade, né? Entender que eu ia ter que fazer dieta para o resto da vida. E você pode levar isso de duas formas: da forma melhor, mais tranquila, ou da forma triste e chorar todos os dias para o resto da sua vida. Eu preferi levar da melhor forma possível e falar, eu estou fazendo dieta todo dia e estou fazendo low carb. Por quê? Porque o low carb é uma dieta gostosa e não sinto vontade de mais nada além. E hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, se eu tenho muita vontade, eu vou lá e abro uma exceção esporadicamente. Por que não? Né? Porque isso não vai me atrapalhar. A ser saudável quer dizer mais do que você é na maior parte do tempo e não no que você faz durante as exceções. Então, cuidar muito dessa parte do que os outros vão falar, né? Porque na maioria das vezes não é por mal, é só porque é uma forma da gente meio que dar sabe? Porque é muito complicado a gente ver os outros melhor, às vezes, sabe? É meio complicado. E eu tive até uma live já com o Paulo Frederico. E ele disse que é muito natural, né? Ele trabalha muito com essa parte comportamental. Ele disse que é muito natural do ser humano você olhar o outro e falar, nossa, ele está conseguindo, por que eu não consigo? Então, é muito complicado isso. Então, tentar, né, esquecer um pouco e ajudar as pessoas, obviamente. Porque quando você ajuda as pessoas, você consegue mais aliados para o seu estilo de vida. Então, eu costumo brincar que a gente vai convertendo o povo. A gente vai convertendo. Primeiro eu vou emagrecendo, perdendo uns quilinhos aqui, ganhando qualidade de vida. E daqui a pouco o povo tá, nossa, o que você fez? Eu tô fazendo isso, né? Passa uma dieta aí pra mim que você tá fazendo. Não, te explico. Daqui a pouco o pessoal pega, mas o que você come na hora de vontade de um doce? Eu como esse bolinho aqui. Nossa, mas esse bolo é bom. Eu falo, então, não tô fazendo uma dieta que é ruim, né? E daí fica fácil.
você seguir uma dieta. E não é à toa que eu sigo uma dieta há mais de 7 anos. Né, que eu sigo e não tenho vontade de mudar de vida, porque hoje, para mim, essa alimentação faz mais sentido e ela é mais próxima daquilo que a minha espécie, né, precisa. É aquele negócio, né? Eu vou até fazer uma comparação aqui. Ah, o leão. O leão come carne, né? O leão come carne. A vaca come o quê? A vaca come o mato, né? Você já viu a vaca comendo carne e e o leão comendo mato? Não, né? Por quê? Porque eles sabem o que eles devem comer, né? Só que o que que a gente come? Carnes e vegetais. Só que começaram com tantas coisas pra gente, que hoje a nossa alimentação está muito distante do que originalmente era. Então hoje a gente está se entupindo de açúcar, né? Não quer dizer que as frutas elas não podem entrar, mas não do jeito que elas entram hoje, né? Antigamente, principalmente, né, na era do Paleolítico, não eram as frutas que a gente tem hoje, eram muito menos doces, não tinha a todo momento, eram frutas sazonais e nem sempre se encontravam pé, né? Não eram plantações. Então a gente teve várias modificações até chegar nas frutas gigantes e doces que a gente tem hoje. Isso acaba sendo um problema. Eu não estou falando aqui que frutas engordam as pessoas, mas se elas já estão, né, acima do peso, pode ser importante restringi-las durante um certo tempo. Né? Então isso é muito importante. A Daisy está falando ali, ó. Eu sofro com compulsão alimentar. Eu também, tá? Eu sofri com compulsão durante bastante tempo. Eu tive uns episódios assim bem tristes assim, de quantidade, né? E eu tava no momento, eu comia e continuava comendo, tava cheio e continuava e fiquei muito ruim assim. Foi bem quando mudei, né? Foi quando eu mudei tudo. Foi bem nesse momento. E a low carb para mim foi muito bom, né? A low carb foi muito importante nesse momento. Ela diminuiu demais a minha loucura por doce, né? Por doce, ela diminuiu absurdamente a minha vontade por doce e por quantidade, tá? Eu não fui, na época, tá, em psicólogo, nada, mas eu indico sim, tá? Para compulsão, eu acho que é importante cuidar de alguns aspectos da vida e não apenas da alimentação, porque a compulsão ela tem alguns fatores, né? Então você tem que avaliar bem quais são esses fatores. Então, procurar um profissional. Um psicólogo é bem importante nesse caso, tá? Além de uma dieta com baixo em carboidratos, eu indico bastante, tá? Ó, para melhorar resultado, a Juliana perguntando, para melhorar resultado, é melhor evitar as frutas e focar só em proteínas e saladas? Depende das frutas, né? Se forem as frutas com baixo carboidrato, né? Coco, abacate, morango, amora, framboesa, maracujá, limão, essas frutas são tranquilas, tá? As frutas que você deve tirar durante um tempo são as frutas mais doces, né? Maçã, tangerina, são essas frutas, tá? Frutas com mais carboidratos. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Espero que eu tenha dado aí um up para quem está começando e fiquem ligados que em breve eu vou postar a lista para vocês aí levarem para o mercado
Ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!